Aplausos, muitos aplausos para o final de Demolidor Renascido, primeira temporada, que não é um final, né? Porque lá no início, vamos lembrar, a série ia ter 18 episódios, só que ela foi dividida em primeira e segunda temporada. Claramente, as coisas não terminaram e ficou tudo para ser definido na segunda temporada, mas é claro que muitas outras coisas foram explicadas aqui. E aqui agora a gente vai então para esse resumo do final do episódio 9 de Demolidor Renascido, primeira temporada. Vamos lá, começando falando das ordens dos acontecimentos, né? O episódio começa com a gente tendo um flashback de um ano atrás, pouco antes da morte do Fog. E falando sobre o Fog, ele está vivo, só não foi mostrado. É o que dizem os vazamentos. O ator foi chamado para gravar a segunda temporada, então tudo indica de fato que ele está vivo. A gente só não viu ainda, ok? E aí, o mercenário, ele estava numa clínica de reabilitação após os acontecimentos do final da terceira temporada de Demolidor da Netflix. A Vanessa vai lá e fala para ele, eu vou te libertar contando que você mate o Fog Nelson. Então é mostrado pra gente de fato que foi ela, que o rei do crime estava fora dos negócios e que ele, aquele instante, não tinha nada a ver com aquilo, apesar de que hoje ele sabe que foi ela que mandou matar o Fog Nelson. Então há essa explicação, e justamente por quê? O Nelson, o Fog, ele descobriu que o porto de Red Hulk não tinha alfândega e não tinha jurisdição. Ou seja, qualquer coisa que acontecer lá dentro, você não responde à justiça. Então a Vanessa, ela guardava as obras que ela vendia no seu, sei lá, no lugar lá que ela vendia as obras, né? Ela guardava lá. Porque se elas fossem reais, irreais, né, falsas, enfim, não ia ter problema. Os crimes que eram cometidos aconteciam lá. Hoje, o lugar da força-tarefa antivigilante do rei do crime, do prefeito rei do crime, fica lá. Porque não tem jurisprudência. Então, qualquer coisa que acontecer, jurisdição, né? Então, qualquer coisa que acontecer, é o acontecido pelo desacontecido. E o Fog descobriu isso e estava pedindo para acabar com isso. Só que, automaticamente, sem saber ou sabendo, ele estava mexendo com a família Fisk, Vanessa e Wilson Fisk. Então, por isso, ela precisava tirar do caminho um problema. E com o desaparecimento, a morte do advogado, não tinha ninguém para continuar dando continuação a essa causa. Então, o processo foi arquivado e isso não mexeu com os Fisk. Então, esse foi o problema que o Nelson se meteu. Agora, como ele sobreviveu, é que fica para a gente descobrir no ano que vem, quando a segunda temporada sair. Voltando para os dias de hoje. O Demolidor, o Matt Murdock, vai para o hospital após entrar na frente do tiro ao rei do crime. O mercenário, ele pensou em atirar na Vanessa, mas ele desistiu de última hora e mirou no rei do crime. O Matt, então, entrou na frente e está lá no hospital. Ele acorda dizendo que o Fog foi morto porque foi a Vanessa que tentou, e existe algum motivo, e ele precisa descobrir, e ele descobre tudo isso que eu citei agora há pouco, daqui a pouco, né? Daqui a pouco no episódio. E aí, o rei do crime manda o seu braço direito, né, o Buck, matar o Matt no hospital. Porque ele fala, é melhor um herói ao prefeito morto do que um vigilante vivo. E ele ainda morre como herói, né? Ele salvou o prefeito e morreu. Mas, quando ele chega lá, o Matt consegue fugir. Porque ele, obviamente, escuta o cara chegando. E aí ele foge e ele vai para o seu apartamento. E lá está o Justiceiro. A Karen Page ligou pro Justiceiro e falou para ele, vai lá ajudar o Matt, porque ele tá ferido, porque ele tá ferrado. Eu tô indo pra aí, eu tô indo pra Nova York, tô voltando. E você defende ele porque o rei do crime vai vir com tudo pra cima dele. E aí a força-tarefa vai pro apartamento do Matt e há um confronto épico, incrível, né, do Matt, Justiceiro, contra os guardas com a roupa, com a caveira do Justiceiro na roupa, né? E o Justiceiro matando todo mundo, e o Matt discutindo com ele, por que você mata todo mundo, não é pra matar? E é revelado que
um daqueles guardas, né, foi justamente o cara que matou o Tigre Branco. E aí, então, o Justiceiro quer matar ele, o Matt não deixa, e aí ele percebe que uma granada foi jogada ali, e os dois pulam e fogem do apartamento. A Karen Page aparece num carro, e eles vão então para o esconderijo do Justiceiro. Lá o Justiceiro deixa eles irem, e ele fica lá, em paz, ele não acompanha, né, o Matt e a Karen. Eles vão então descobrir justamente mais sobre o caso do Fog, então eles descobrem aquilo que eu já contei para vocês. O que acontece na sequência é o Justiceiro vai atrás da Força Tarefa Antivigilante e vai para Red Hook, para o porto. Quando ele chega lá, ele começa batendo nos caras, mas depois ele acaba sendo capturado. Ele é capturado e depois ele é espancado pelos guardas da Força Antivigilante. Em contrapartida, o Demolidor e a Karen acompanham, né, o Red Hook de longe, mas eles não invadem porque o Demolidor estava em menor número, e aí ele fala, precisamos de um time. E aí o time, vocês já imaginam qual deve ser. A gente já sabe, né, que a Jessica Jones estará de volta na segunda temporada, e temos aí um vasto elenco que também pode retornar, tanto da série da Netflix, a Echo pode ajudar aqui, o Gavião Arqueiro pode ajudar aqui, né, o Homem-Aranha seria ótimo e faria todo sentido se ele ajudasse aqui, mas a gente sabe que não é possível, então é um sonho, né, que é muito distante, que não vai acontecer, e por aí vai, né? Então vamos ter um time na segunda temporada. A gente já sabe que o Rei do Crime vai expor a identidade secreta do Matt Murdock como Demolidor. O próprio Rei do Crime convida a Heather para ser meio que uma ministra, né, secretária da saúde mental de Nova York. Ele traz ela pro lado dele, ela já estava do lado dele o tempo inteiro. Ou mulherzinha, né, o Matt pra namorar essa daí, no primeiro ato que ela defendeu o Rei do Crime, já era pra ter mandado ela pra merda, né. E agora ele vai ficar com a Karen, né, se tudo der certo, porque é isso que a gente quer. Porém, eu gosto da química dela com o Justiceiro também, é muito boa. Os dois, né, o Matt fala que o coração dele bateu mais forte quando viu a Karen, que o coração da Karen bateu mais forte quando viu o Justiceiro, e a mesma coisa quando ela viu também o Matt, né? Essa daí ela gosta de todo mundo, na verdade, né? Enfim, hashtag paz. Mas é uma ótima personagem. Pra finalizar, o Rei do Crime brutal matando o chefe da polícia, numa cena que foi prometida que seria mais brutal que as cenas da Netflix. Eu me lembro até hoje de uma cena da Netflix, na primeira temporada, do Rei do Crime matando um cara, o irmão, né? Era o irmão de um dos caras da máfia que trabalhavam pro Rei do Crime. Ele espancando, batendo no cara no carro. Na primeira temporada. Essa cena aqui, ele esmaga a cabeça do cara com a mão. Eu não posso botar essa cena aqui, porque o YouTube não vai deixar. Porque ela é muito brutal. Muito brutal. Para finalizar a série, fica então o desfecho, né, do Matt falando algumas palavras ali e deixando o gás para muita coisa acontecer para a segunda temporada. Gostei muito do final. Para mim ainda não foi o melhor episódio, mas tem cenas incríveis aqui. E mostra justamente como a série ela é picotada. Então ela sofre de ter duas séries dentro de uma. Porque, lembrando, eles gravaram muita coisa, viram que não estava bom, chamaram novos roteiristas e novos diretores, e aí eles arrumaram, principalmente o episódio 1, o episódio 8 e o episódio 9, que são episódios regravados totalmente. Então eles regravam o começo da série, regravam os dois últimos episódios. E aí agora a segunda temporada vai seguir, obviamente, o ritmo desses episódios finais e do primeiro episódio, que são alguns dos melhores episódios. Eu gosto também de algumas coisas no miolo da série. Eu gosto do Tigre Branco, eu gosto de toda a trama envolvendo o Rei do Crime, eu gosto do Matt no episódio do banco, eu gosto muito do episódio do banco. Então eu gosto de algumas coisas na série. O Matt lutando contra o Muse, no esconderijo do Muse, é muito bom quando ele rapta a sobrinha do Hector, eu gosto muito disso. Mas a gente tem aqui esse desfecho. A gente vai agora acompanhar o que a gente pode encontrar na segunda temporada. Então fique inscrito aqui no canal para você não perder nada de Demolidor e da Marvel como um todo. Agora aqui a gente também vai começar a focar e falar mais de Thunderbolts, que é o próximo lançamento da Marvel, já no dia 1º de maio. Daqui a pouquinho, daqui 15 dias, já estreia Thunderbolts, beleza?
E deixa um like nesse vídeo, que é muito importante para o YouTube recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Aqui na tela você tem outros vídeos falando tudo da Marvel, falando tudo de Demolidor Born Again.